Vamos iniciar então a segunda parte do primeiro capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 1, estudando a mediunidade. E a gente estava falando, né, que examinando os valores da alma como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, né? Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita à possibilidade e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora está submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Um Hotentote, quer dizer, aqueles habitantes do deserto de Kalahari, né? Um Hotentote desencarnado, em se comunicando com um sábio terrestre, ainda preso no corpo físico, não poderá oferecer outras notícias além dos assuntos triviais em que as suas experiências primitivas se desdobraram no mundo. E um sábio, sem o corpo carnal, entrando em relação com um Hotentote, ainda preso em seu habitat africano, não conseguirá prestar cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se encravam os seus interesses mentais, como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura de males do corpo denso. Tá? Por isso mesmo, o Hotentote não se sentiria feliz na companhia de um sábio, e o sábio, por sua vez, não se demoraria com o Hotentote, por falta desses alimentos quase imponderável a que podemos chamar vibrações compensadas. Ou seja, cada um vibra naquilo que é capaz, cada um no seu quadrado. As comunicações se fazem pela mente, então a facilidade depende da sintonia entre o encarnado e o desencarnado. É preciso afinidade, é preciso ter os mesmos conhecimentos para ter o necessário entendimento. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos. Assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Portanto, em mediunidade, não podemos esquecer o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por ele atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com o que dá. Nada surge do nada. Apenas pode haver o quê? Transformação. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, ou seja, qualquer tipo de mediunidade, é imprescindível enriquecer o pensamento. Como? Estudar, fazer uma reforma íntima, incorporando a esse pensamento os tesouros morais e culturais,
os únicos que nos possibilitam reter a luz que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Vamos lembrar que, se não correspondermos ao Espírito que tem algo a nos dizer, ele será levado a procurar outro médium que facilite seu recado. Por isso a importância do nosso estudo. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros a imagem que criamos. E, como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza, se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. Então, nossa vida reflete o que nós sentimos, aquilo que somos, aquilo que temos. Se queremos mudança, essa mudança depende de nós. Temos que mudar o que está dentro de nós. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, nos favorecem a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico. Porque, observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência. No hoje imperecível, não existe a morte, ninguém muda porque desencarnou. Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerra destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas, quer dizer, traiçoeiras, guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Saibamos, assim, cultivar a educação, aprimorando-nos, quer dizer, estudando, buscando conhecimento, cada dia. Médiuns somos todos, nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica, neste ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem a purificação da individualidade. Essa purificação é a melhora. A mudança do nosso entorno só acontece se nós nos modificarmos. É contraproducente intensificar a modificação da energia sem disciplinar os seus impulsos. É perigoso possuir sem saber dar. Então, mediunidade ostensiva não é um dom, um privilégio, é prova. É dada àqueles que pediram para consertar os erros do passado de forma mais rápida, lembrando do que André Luiz nos mostrou no livro Os Mensageiros, onde os médiuns voltaram numa situação pior, ao invés de melhorar, porque não souberam usar a mediunidade e assim
acumularam mais dívidas. Quem não lembra, dá uma relida nos exemplos que ele deu nesse livro, muito importante. O espelho colocado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que permanece no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo, bem conduzido, e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade não basta só por si. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então, mediunidade é sintonia. É preciso enfrentar as dificuldades, querer melhorar, fazer a reforma íntima. Não é virtude nem defeito. É preciso ter boas vibrações. É preciso elevar o padrão mental e manter. Albério prosseguiu ainda em seus valiosos comentários e mais tarde passou a responder a complicadas perguntas que lhes eram desfechadas por diversos aprendizes. Por minha parte, recolhi largo material de meditação e, em razão disso, em companhia de Hilário, me despedi dos instrutores com alguns monossílabos de agradecimento, ouvindo de Aulus a promessa de reencontro para o dia seguinte. E assim ele termina o primeiro capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.